Olá, bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você, abençoando o seu coração, abençoando o seu dia. Receba hoje um milagre de Deus na sua vida. Receba da parte de Deus um milagre, e que hoje Deus possa te abençoar profundamente. Amém? Que Deus possa te abençoar profundamente. Muito bem, gente. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu coração. Quero compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração hoje. E está em Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, são as bem-aventuranças, né? E o versículo 6, versículo 6, diz assim, ó: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão satisfeitos. Aqui não está falando de vingança, não está falando de você ser vencedor sobre uma disputa dentro da justiça humana. Aqui está falando do coração de Deus, porque o coração de Deus, ele se satisfaz dentro de uma justiça. E a justiça de Deus, ela não está de um lado que está certo ou de um lado que está certo ou errado. A justiça de Deus, ela se satisfez dentro daquilo que é perfeito, daquilo que é extremamente perfeito, que é Jesus Cristo. Porque todos nós estávamos separados de Deus, né? Alongados de Deus, não tendo condições de se achegar a Deus. E aí, Deus, por meio de Cristo Jesus, ele fez uma justiça. Aqueles pecados que traziam a ira para Deus, ou nos separavam de Deus, eles foram justificados dentro de uma justiça santa, perfeita e pura. Isaías vai dizer que as nossas justiças, aquilo que a gente acha que às vezes está superior aos outros, melhor do que os outros, ou daquilo que às vezes, né, pensamos que somos melhor, e Deus diz que essas justiças são como um trapo de imundícia, elas não têm justiça nenhuma em si mesmo. Agora, existe uma justiça verdadeira, que é a justiça de Cristo Jesus. E aqui está dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Cristo. Bem-aventurados aqueles que se achegam a Deus e se enchem no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua alma, da presença de Deus. É sobre essa justiça que Jesus está dizendo. Porque Jesus está diante de um público, e aqui são os pobres de Jerusalém, que não têm direito a morar nos muros protegidos de Jerusalém, não têm direito à política romana, não têm direito ao acesso ao templo, à religião, por causa do custo que existia, né? Então, eram gente que estavam à margem de tudo isso. E talvez eles quisessem uma justiça, porque nós estamos assim. Jesus vai dizer exatamente: a condição de vocês estarem assim não é por causa de Roma, não é por causa da religião judaica, é por causa do coração de vocês. Se vocês encherem o coração de vocês de Deus, se despirem de todo ódio, toda raiva, tudo aquilo que diminui vocês, vocês vão ser fartos, vocês vão ser saciados, vocês vão ser preenchidos. Cada vez que eu tenho uma disputa com alguém
e eu olho para esse texto, eu vejo que não é a gente vencer alguém, é a gente se encher da presença de Deus. Porque nós só seremos fartos, cheios, satisfeitos, né, de uma fome espiritual, de uma sede espiritual, de uma sede da vida, nós vamos ter uma completude sobre isso quando a gente encher o nosso coração, nossa vida com Jesus Cristo. Por isso que cada centímetro, cada espaço, se a gente pudesse delinear, né, se é que existisse um espaço para a alma, né, ela precisa estar cheia de Cristo. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que a sua alma, seu coração, a sua mente esteja cheia de Jesus, porque isso te satisfará. Não é vingar-se de alguém, não é ser superior a alguém. O que te satisfará, o que te dará completude na vida é você ter a sua alma cheia de Cristo. Então aqui Jesus está dizendo, o próprio Jesus aqui, né? Bem-sucedidos, felizes, né? São aqueles que têm fome e sede da presença de Deus, ou seja, da presença de Cristo, aquela que é a justiça pura, a justiça verdadeira, a justiça exata. Então, esses serão satisfeitos. E eu profetizo isso sobre a sua vida, no nome bendito de Jesus, que você seja um homem satisfeito com a justiça de Deus, seja uma mulher abençoada e satisfeita com a justiça de Deus. Por isso, procure no dia de hoje buscar a presença de Deus e buscar dentro do seu coração ele ser satisfeito com a presença de Deus. Se você fizer isso e se esvaziar de toda angústia, de todo ódio, de toda raiva, Deus vai trazer uma satisfação no seu coração e na sua vida. Amém? Gente querida, vamos orar o Pai Nosso. Antes, compartilhe essa palavra aí com 5 pessoas, tá? Abençoe a vida de 5 pessoas. Curte essa live, é bem importante você curtir essa live. E também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, tá? E agora eu quero orar o Pai Nosso com você. Quero orar o Pai Nosso com você. E eu vou pedir que você ajunte o seu coração em fé comigo. Porque quando você fizer essa oração, o seu dia não será mais o mesmo. Então, ore comigo e diga assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E nos dá hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E eu quero abençoar o seu dia, quero abençoar o trabalho das suas mãos. Tudo que você fizer hoje com as suas mãos, que terá a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. Que você tenha um grande dia com Deus, que Deus te abençoe.